Quem você acha mais assustador em todos os filmes, séries, livros? Michael Myers, Ghostface, Jigsaw, Hannibal Lecter, Chuck, Annabelle, Jason? Ou você acha que o Pennywise ele é o mais assustador de todos? Bom, quem é o mais assustador eu não sei quem é, mas o que eu tenho certeza de quem é mais poderoso que todos esses que eu citei aqui, sim, é o Pennywise, o palhaço dançarino dos filmes e também dos livros It, a Coisa. Mas se essa entidade chamada Pennywise enfrentasse uma outra entidade do universo da DC, Lucifer Stark, o cramulhão da DC nos quadrinhos, quem você acha que poderia vencer? Bora lá conversar nesse duelo mortal que tá imperdível. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Thiago e hoje estamos em mais um duelo mortal, e acredito que muitos de vocês conhecem o palhaço mais famoso da ficção. It, a Coisa, ou para os mais conhecidos, para os mais íntimos, conhecido como Pennywise, se tornou uma figura extremamente tenebrosa, bizarra, enlouquecedora e temível. Muitas pessoas acham que Pennywise ele é um palhaço, um simples palhaço, um palhaço que lá nos filmes só tá lá para poder causar medinho nas crianças e sugar suas almas, Muitas pessoas conhecem o Pennywise só através dos 3 filmes, dos anos 90, de 2017 e também de 2019, mas o Pennywise ele nunca foi esse palhaço que as pessoas acham que conhece. Esse palhaço que numa primeira vista, numa primeira imagem, você acha que ele é inofensivo, que não tem nada demais, só que por trás desse rosto inofensivo, estranho, bizarro ou medonho, tem uma força, ou melhor dizendo, uma entidade extremamente poderosa que não pode ser menosprezada. Sim, meus amigos, Pennywise está muito além do que vocês viram nos filmes, e é nesse vídeo de hoje que nós vamos aí trocar uma ideia sobre o Pennywise contra Lucifer Stark, uma outra entidade da DC, o próprio cramulhão da DC também, onde Lucifer Stark também não tem medo de questionar o seu próprio pai, a presença. Então, se você já ficou empolgado por esse duelo, apaga essas luzes, prepare o seu almoço, o seu lanche, a sua pipoca e se acomode no sofá, na cadeira ou no banco do carro. Vem comigo que hoje nós vamos aí discutir, destrinchar tudo sobre o It, a Coisa, Pennywise contra Lucifer Stark, entre quem venceria esse embate épico. E para contar com aquela ajuda no começo do vídeo, rapidinho, já deixa aquele like, a sua inscrição também aqui no canal, para você não perder nenhum outro duelo, que eu tenho certeza que você vai querer acompanhar outros confrontos como esse aqui. E quem me pediu esse duelo mortal, esse confronto aí, foi o Tomioka lá no Instagram. Muito obrigado pela sugestão, obrigado também por acompanhar os vídeos também, e também muito obrigado por vocês estarem sugerindo seus duelos, seus vídeos nos comentários de todos os vídeos também. Muito obrigado e vamos lá. Lucifer Stark. Lucifer Stark ele tem poderes e habilidades como o seguinte: existência abstrata. O Lucifer ele vai muito além da sua forma física, incorporalidade, sentidos aprimorados, imortalidade. Ele não pode morrer por causas naturais, pode sobreviver a ferimentos e experimentos altos, e também tem um fator de cura impressionante, similar ao de um deus, e também pode renascer ou ressuscitar. Transdualidade. Ele está além da própria natureza cósmica, espalhado por todo o multiverso, tipo o monstro do pântano, que tem um verde também. Manipulação conceitual, criação, ele pode criar o seu próprio cosmos graças à energia do Miguel Demiurgo. Apagamento da existência, ele pode apagar entidades cósmicas da própria existência. Distorção da realidade, manipulação do tempo e do espaço, manipulação do caos, ele também é capaz de sugar e também moldar a própria energia primordial onde tudo foi criado. Manipulação da matéria, manipulação da mente, manipulação da alma, manipulação dos sonhos, manipulação biológica, manipulação do vazio, manipulação da vida. Ele pode até mesmo criar, dar vida também através do próprio cosmo. Manipulação da morte, a causalidade. O Lucifer ele transcende todos os limites normais conhecidos pela causa e o efeito, onde ele existe fora da casualidade. Manipulação da casualidade limitada, selamento, manipulação de energia, teletransporte, telepatia e também telecinese. Manipulação da luz, até mesmo luzes cósmicas, manipulação do fogo, magia, quase onisciência, precognição, manipulação do medo, anulação de poder, manipulação da lei. Ele pode manipular as leis naturais das coisas, onde ele pode criar o próprio cosmo que contém leis específicas para cada ser. Existência além dimensional, ressurreição, ele pode se ressuscitar ou ressuscitar os outros apenas por a sua força e vontade. Viagem dimensional, análise de informação, ele pode analisar qualquer situação que esteja à frente dele. Desconstrução, ele também pode transformar qualquer coisa em pó com apenas um único toque. Já o Pennywise
Pennywise, ele tem poderes e habilidades como o seguinte: deformação da realidade, imortalidade. Pennywise ele não pode morrer por causas naturais, também tem um fator de cura absurdamente alto em sua verdadeira forma, o seu eu, né, o seu verdadeiro eu, existem muito além e também independente do plano onde se quer a morte, pode sequer considerar ele como morte. Então basicamente não existe conceito de morte completa pro Pennywise, não tem como você matar ele. Mudança de forma, criação de ilusões, teletransporte, telepatia, manipulação da mente, manipulação do espaço, manipulação biológica e também de doenças, possessão, manipulação do tempo, manipulação da loucura. O próprio olhar ou a presença do Pennywise já pode levar a pessoa à loucura ou ao terror completo. Onde essa loucura, né, onde ela vai estar, essa pessoa ela pode ver a verdadeira face do Pennywise, mas ninguém é capaz de realmente compreender essa entidade. A causalidade, Pennywise ele é capaz de perfeitamente moldar e também mudar completamente a causa e o efeito das coisas, onde as diferentes coisas podem acontecer, e onde isso vai permitir com que ele tenha uma resistência a tais coisas ou ganhar habilidades para tais coisas. Manipulação da percepção, imersão, Pennywise ele pode aparecer em qualquer lugar onde você sequer imaginar, desde uma série de TV até mesmo um lugar do outro universo, em um outro universo sequer. Além disso, ele também vai interagir completamente com o lugar onde ele estiver. Então, se ele estiver num filme, ele vai interagir dentro de um filme onde ele mesmo já está dentro de um filme. Regeneração, um ser que pode ser comparável ao de um deus. Incorporalidade, existência além dimensional. Transdualidade, ele está além da própria natureza cósmica espalhada por todo o multiverso e fora dele também, indo muito além do vazio, do Prim, também da própria criação e também interagindo com o criador da história, tipo Gun da Torre Negra. A absorção, ele pode tornar as coisas a serem partes das Deadlines. Manipulação da alma, ele também pode manter as almas de tudo que ele matou nas Deadlines. Vamos agora aí para o combate. Pennywise que eu irei citar aqui não é lá da cidade de Delhi, tá? Pennywise que ele vive na cidade de Delhi é apenas um avatar projetado pelas próprias Deadlights. Portanto, eu vou citar aqui é o auge dele, a verdadeira forma do Pennywise, o It, a coisa que a gente vê só nos livros, tá? Como o universo de Stephen King ele é absurdamente gigantesco, eu vou abordar algumas coisas sobre o universo de Stephen King que eu já abordei em outros duelos aqui do canal, como por exemplo Fahrenheit e Gun da Torre Negra. Então eu recomendo muito que você veja esse duelo da Fahrenheit com Gun da Torre Negra, pois lá eu também abordo mais o conceito, o multiverso gigantesco de Stephen King, que também engloba o Pennywise. Nesse duelo aqui eu vou só simplificar as coisas e ser mais direto possível com o conceito e cosmologia de Stephen King e claro, com o Pennywise. E a coisa ele existe fora da Torre Negra, em um vazio além daquele que Maturin reside. O próprio Maturin ele existe em um vazio que carece da fisicalidade, direção e também antecede tanto o conceito de tempo e quanto a existência do multiverso como um todo. Multiverso físico. A Torre Negra tem um multiverso físico. Cada camada física consiste em uma quantidade infinita de universos, cada um deles sendo um multiverso infinito em tamanho. Roland Deschacht, lá na história da Torre Negra, né, originalmente viu 600 andares quando finalmente alcançou seu objetivo de estar na frente da Torre Negra. Só que isso pode ser atribuído ao fato de que a Torre Negra parecia diferente para ele do que para outras pessoas. Agora, no universo Stephen King, ele é gigantesco, tá? Tão gigantesco que abrange uma quantidade infinita de coisas. Quão grande é um universo? Bom, o único universo, ele contém muitos universos infinitos. Então abre aspas aí. Imagine a areia do deserto de Mohani que você atravessou para poder me encontrar. E imagine 1 trilhão de universos, não mundos por universos, encapsulados em cada grão desse deserto. E dentro de cada universo, uma infinidade de outros. Nosso lamentável ponto de observação de grama. Com o balanço de sua bota, você pode derrubar 1 bilhão de bilhões de mundos voando na escuridão. Uma cadeia que nunca será concluída. Fecha aspas. Com o universo contém uma quantidade infinita de universos em si, também é dito que um único átomo contém o universo inteiro. O que significaria que um átomo sozinho já é um multiverso infinito, pois dá origem a uma cadeia infinita de universos infinitos. Abre aspas. Talvez você tenha visto o lugar que nosso universo desempenha um esquema das coisas, como nada mais do que um átomo em uma folha de grama. Será que tudo que podemos perceber do vírus microscópico à distância distante, nebulosa da cabeça do cavalo, está contido em uma folha de grama que pode ser existido apenas por uma única temporada
transformada em um fluxo de tempo alienígena? E se essa folha fosse cortada por uma foice? Quando ela começasse a morrer, a podridão se infiltraria em nosso universo e em nossas próprias vidas, transformando-se tudo amarelo e marrom e ressecado? Talvez já tenha começado a acontecer. Dizemos que o mundo mudou, talvez queríamos realmente dizer que começou a secar. Fecha aspas. A cada coisa e cada partícula espalhada por todo o universo é uma embunhada de quantidades infinitas de possibilidades e divisões de universo, multiverso, fluxos infinitos, e também é algo quase parecido com o universo de um Mineco, onde é dividido em várias camadas: livros, coqueiras, conceitos, ficção e criação. É um universo tão grande, cara, que a imaginação não tem limites. Há vários mundos em uma só camada. Abre aspas. Em um mundo após o mundo, em mundos colocados lado a lado em múltiplas dimensões ao longo do infinito, os males murcham e se decepam. Despotas morrem sufocados com ossos de galinhas. Os tiranos caem diante das balas dos assassinos, diante das guloseimas envenenadas preparadas por essas amantes traiçoeiras. Torturadores encapuzados desabaram morrendo em pisos de pedra ensanguentados. A ação de Ti reverbera através das grandes e incontáveis séries de universos, vingando o mal à medida que ele se espalha. 3 mundos além do nosso, e na grande cidade lá é conhecido como Lodinurium, Turne Topan, por 2 décadas um respeitado membro do parlamento, e também por 3 um pedófilo sádico. Explode abruptamente em chamas enquanto a caminhada pela avenida lotada conhecido como Pick and Dairy, pois 2 mundos abaixo, um soldador jovem e um bonito chamado de Fred Garver, da ilha de Irse, outro membro menos experiente do clã de Topan. Em cima, em seu confinamento alto e distante, o rei Carmesim sente uma dor profunda no estômago e cai em uma cadeira, fazendo então uma careta. Algo que ele sabe, algo fundamental, mudou em seu feudo sombrio, a Casa Preta. Fecha aspas. Sendo mais claro, tá aqui, todo o multiverso infinito, a cada história criada por Stephen King, cada história da ficção, cada uma delas se conecta uma com a outra. Níveis. O multiverso físico ele é transcendido por camadas que contêm seres quase imortais e eternos, seres com a representação da morte, e vem dessas camadas. O Cloto, um dos personagens de Stephen King, diz o seguinte: contente-se com isso, além dos níveis existentes do curto tempo e também dos níveis ao longo do tempo, em que Lachesis, Atropos e eu existimos, existem ainda outros níveis. Esses são habitados por criaturas que poderíamos chamar de Hall-Timers, seres que são eternos ou tão próximos que não fazem diferença. Os de curto ou longo prazo vivem em esferas de existência sobrepostas, em andares conectados do mesmo prédio, se preferir, governados pelo aleatório e também pelo próprio propósito acima desses andares, inacessíveis para nós. Mas muito da parte da mesma torre de existência vivem outros seres. Alguns deles são maravilhosos e maravilhosos, outros são horríveis, além da nossa própria capacidade de compreensão, muito menos da sua. Esses seres podem ser chamados de propósito superior e também aleatório superior, ou talvez não haja um aleatório além de ser um certo nível. Suspeitamos que seja esse o caso, mas não temos como dizer. Ponto importante, tá? No vídeo que eu falei da Fahrenheit contra o Gun, da Torre Negra, eu explico também o que é o propósito superior e também o aleatório superior, e também esses próprios níveis que o Cloto também fala. Há também níveis de todos os tempos. Os níveis de todos os tempos são aqueles a partir de quais seres do propósito superior e também aleatório superior governam. Esses são os seres que estão acima da morte e também estão tão próximos da eternidade quanto se podem estar. Agora vamos falar do macroverso, onde tem muita conexão também com o próprio It, a coisa. Macroverso. Macroverso ele é um vazio além da Torre Negra. É o vazio que cerca o multiverso, e também quando o Gun deixou a torre cair, depois que ele seguiu em frente, havia Maturin para poder pegá-la. Maturin transcende completamente o multiverso e está também implícito de que há uma grande infinidade de versões menores de Maturins, todas carregando então a sua verdadeira forma, que eu também já expliquei também que é o Maturin lá no duelo mortal Fahrenheit contra o Gun da Torre Negra. Se não viu, veja lá, é muito importante. Eu peguei um trechinho muito importante, interessante, né, de um dos livros do Stephen King chamado de Song of Susanark. Acho que assim se pronuncia, né? Abre aspas aí. Eu tive um sonho ontem à noite, eu acho que quebra um impasse criativo nisso. Suponha que haja uma espécie de feixe segurando a terra, ou mesmo várias terras no lugar, e que um gerador de beam repousa sobre o casco de uma tartaruga. Eu poderia fazer essa parte dos clímax do livro. Eu sei que parece loucura, mas tenho certeza de que eu li em algum lugar que na mitologia hindu há uma grande tartaruga que carrega todos nós em seu casco, e que ele serve a Gun, a força criativa.
Além disso, lembro-me de uma anedota em que uma senhora disse ao cientista famoso, abre aspas, essa coisa de evolução é ridícula, todo mundo sabe que uma tartaruga sustenta o universo, fecha aspas. Ao cientista, eu gostaria de lembrar o nome dele, mas não consigo. Ele responde, abre aspas, pode ser, madame, mas o que segura a tartaruga? Fecha aspas. Risada desdenhosa da senhora que diz o seguinte, abre aspas de novo, você não pode me enganar, são tartarugas até lá embaixo, fecha aspas. Ah, tome isso, homens racionais da ciência, de qualquer forma eu mantenho um livro em branco ao lado da minha cama. E consegui. Então anoto muitos sonhos e elementos de sonhos sem acordar completamente. Essa manhã eu tinha escrito, lembre-se da tartaruga. E isso, veja a tartaruga de enorme circunferência. Em sua concha ele segura a terra. Seu pensamento é lento, mas sempre gentil. Ele mantém todos nós dentro da sua própria mente. Não é uma grande poesia, admito, mas nada mal. Para um cara que estava 3/4 dormindo quando a escreveu. Fecha aspas. O que isso quer dizer, Thiago? Bom, muitas das coisas, jovem, muitas coisas. Pra quem viu o duelo da Fahrenheit e do também do próprio Gunn, sabe que o Gunn ele é considerado o deus supremo do universo Stephen King. Ele é como se fosse o Thor da Marvel, mesmo a presença da DC. Ele é o próprio deus. Gunn também já chegou a entrar em contato com o próprio Stephen King, falando com o próprio autor da própria história, que inclusive Gunn também incluiu o próprio autor da história, Stephen King, em uma outra terra. Stephen King também vive dentro da sua própria história. A mitologia de King também segue a mesma coisa, mitologia, né, cristã, judaica, hindu, também muitas outras, se você parar para pensar. Agora vamos aí falar sobre o vazio, onde o It vive e também de onde ele veio. Vazio em que o It vive, abre aspas, um lado ou outro e além dele, chegando rápido. Rishi podia ver, sentir algo que finalmente secou seu riso. Era uma barreira, algo de uma forma estranha e não geométrica em que sua mente não conseguia entender. Em vez disso, sua mente traduziu da melhor maneira possível, pois havia traduzido a forma da coisa em uma aranha, permitindo com que o Wish pensasse nela como uma parede cinza colossal feita de estacas de madeira, fossilizadas. Essas estacas subiam e também desciam para sempre, como barras de uma jaula, e também entre eles brilhou uma grande luz cega. Ele olhou e se moveu, sorriu e rosnou. A luz estava viva, Deadlights, mais do que vivo, estava cheio de uma força, magnetismo, gravidade, talvez outra coisa. O Wish sentiu-se levantando e também caindo, girando e puxando, como se estivesse disparando uma garganta rápida de corredeiras em um tubo interno. Ele podia sentir a luz movendo-se ansiosamente sobre o seu rosto, e a luz estava pensando, isso é, o resto disso, fecha aspas. O It ele reside em um vazio fora do macroverso. Sabemos que o It, em sua verdadeira forma, é eterna. Além da sua própria morte e também do próprio destino, ele está acima do multiverso da mesma forma que Maturin e também do próprio vazio do Gunn. Gunn, ou como ele também é chamado de o outro, reside em um vazio além de Maturin e Pennywise. Os últimos nada mais são do que um grão de poeira perante a sua mente, né? E ele é o autor de tudo e também o que existe e também de tudo que acontece. E é semelhante a uma história fictícia cantada por Gunn. Só que tem um porém, a gente vai falar mais isso daí daqui a pouco. O Gunn, ele pode ser o criador, o Deus Supremo, mas It, a coisa, ele já se mostrou estar bem superior ao Gunn. Eu peguei um trechinho do livro do It, a coisa, que vocês vão poder ler online gratuitamente. Link na descrição, tá? Para quem quiser ler, se estiver interessado em ler. Abre aspas. A mulher do escritor estava agora com It, viva, não viva. A sua mente havia sido totalmente destruída em sua primeira visão de como It realmente era, com todas as suas pequenas máscaras e encantos jogados de lado. E todos os encantos eram apenas espelhos, e é claro, jogando então de volta ao espectador aterrorizado a pior coisa em sua própria mente, heliografar imagens como um espelho para poder refletir um reflexo do sol em um grande olho desavisado e também atordoá-lo até a cegueira. Agora, a mente da esposa do escritor estava com a coisa, o It, né? Nele, além do fim do macroverso, a escuridão além da tartaruga, nas terras distantes, além de todas as terras, ela estava em seus olhos, ela estava em sua mente, ela estava nos holofotes. Ah, mas os glamours eram divertidos. Holland, por exemplo, ele não se lembraria, não conscientemente, mas sua mãe poderia ter lhe dito de onde havia um pássaro em que ele tinha visto em Ironworks, onde ele era um bebê de apenas 6 meses. Sua mãe o deixou dormindo em seu berço, no seu quintal lateral, enquanto ela dava a volta para poder pendurar lençóis e fraldas no varal. Seus gritos a levaram a fugir. Um grande corvo havia pousado na beira da carruagem e estava bicando o bebê, Mike,
como uma criatura maligna em um conto infantil. Ele estava gritando de dor e também terror, capaz de afastar o corvo, que pressentiu uma presa fraca. Ela bateu no pássaro com o punho e o expulsou. Viu que havia sangue em 2 ou 3 lugares nos braços do bebê, Mike, e o levou ao Dr. Stu Hogan para uma vacina contra o tétano. Uma parte do Mike havia se lembrado daquele bebê sempre pequenino, pássaro gigante, e quando se tratava do Mike, Mike tinha visto um pássaro gigante novamente. Mas quando o marido do cachorro da menina de antes trouxe a mulher do escritor, ela não fez cara nenhuma. Ela não se vestia quando estava em casa. O marido do cachorro parecia que caiu morto de choque, seu rosto cinza, seus olhos se enchendo com sangue que esguinchou do seu cérebro em uma dúzia de lugares. A mulher do escritor lançou um pensamento poderoso e horrorizado. Oh meu Deus, é Falamu. Então todos os pensamentos cessaram. Ela nadou nas deadlights. Ele desceu de seu lugar e cuidou de seus restos físicos, preparou-os para a alimentação posterior. Agora, Audra Denbrook estava pendurada no alto, no meio das coisas, entrecruzada em seda, a cabeça pendurada na cavidade do ombro, os olhos arregalados e vidraçados, os dedos dos pés apontados para baixo. Fecha aspas. Resumindo e sendo o mais claro possível aqui, tá? Pennywise, ele transcende todas, literalmente todas, as narrativas, seja elas histórias do Stephen King, seja ela do Maturin, seja ela do Deus Gunn, e ele transcende o próprio autor. Pennywise, ele é muito semelhante ao SCP-3812, que eu cheguei a citar num vídeo recente aqui, que eu fiz do canal também. Se você não viu, veja aqui, que ficou muito bacana. Onde o Pennywise faz o próprio Stephen King, o criador do Pennywise, como de gato e sapato. Onde Stephen King mal pode ter o controle, o Stephen King ele não tem o total controle sobre o Pennywise. Além de que, Gunn e o Bill, que também tem um poder telecinético, né, descobriu um poder telecinético muito poderoso, já se juntaram, olha bem, Gunn e o Bill, o Gunn que eu tô falando é o Deus, cara. O Gunn e o Bill já se juntaram para poder enfrentar o Pennywise em uma batalha mental absurdamente poderosa. Agora, vocês conhecem um pouco o potencial do Pennywise. Agora, bora lá pro Lucifer Morningstar. A gente sabe que o universo DC é uma bagunça, né? A cada evento da DC que ela tem nos quadrinhos, bagunça de toda a cosmologia DC é gigantesca. Um exemplo recente é agora, que a gente tá vendo na Liga da Justiça Encarnada, Monstro da Liga da Justiça, né? Onde a Grande Escuridão está controlando todos os vilões superpoderosos da DC em si. Como a DC adora uma crise, parece que ela ama fazer crise atrás de crise, a Grande Escuridão não tem nada a ver com o Lucifer Morningstar. Pois é algo que é tão antigo que parece que a DC rebotou tudo e todos os personagens que têm ligação com entidades poderosas, como a Mão Vazia e também a própria Perpétua. Mas se formos ignorar essa crise da DC que ela tá passando, Lucifer, ele teria condição de peitar o Witch, a coisa? Eu tenho certeza que se fosse o Pennywise, seu avatar, o Lucifer Morningstar passaria o rodo fácil. Agora estamos falando aqui do Pennywise True Form, né, a sua forma verdadeira. As coisas são mais diferentes, mas vamos lá com o Lucifer Morningstar. Lucifer Morningstar, ele tem a capacidade de destruir o submundo egípcio com um mero toque. Ao se preparar para a guerra, enquanto ele estava enfraquecido, vimos que o que aconteceu em cada vida após a morte que ele visitou antes. O que deixou claro que até o verde, sim, o verde que é espalhado por todo o multiverso, né, o verde lá do Monstro do Pântano, é inferior ao próprio Lucifer. Até a forma de como ele construiu a sua casa mostrava um incrível grau de poder, a capacidade de criar qualquer coisa do nada, com um simples inseto na sua mão, por exemplo, né? Lucifer e Miguel, quando lutaram, eram ditos ser comparáveis ou do mesmo nível, né? O Lucifer do mesmo nível ali do Miguel, Demiurgo, ou mesmo acima dele. Lucifer ignorou a verdadeira fonte, viajando para fora do multiverso na borda de toda a sua existência. Mike Carroy, quando ele começou a escrever a história do Lucifer, ele afirmou que o Lucifer ele transcende a trama e também não está vinculado a nenhum escritor, e que ele criou a sua própria história, criou seu próprio multiverso e a sua própria totalidade, e que foi comparada à própria The Presence. Pela palavra dele, ele diz o seguinte, abre aspas, o Lucifer ele não queria ser o meu porta-voz, mais do que qualquer outro personagem que eu já escrevi. Ele insistiu em seguir seu próprio caminho. O meu protagonista acabou por pertencer àquela rara subespécie de personagem que, parafraseando Neil, tem as suas próprias vidas fora da página e se mover quando você não está olhando, fecha aspas. Ele já escapou da sua própria função que a presença colocou para ele e também saiu do plano da presença. Ele já destruiu Logos sem dificuldade, Logos que foi a primeira palavra cantada por toda a sua existência, além de, claro, também o próprio sonho do infinito. Dream of Endless, o sonho sem fim, é a verdade primordial que é composta de todos os aspectos da criação da presença. E o Lucifer, ele está acima da mãe, da
da noite e também do pai do tempo. Eles criaram o infinito. A mãe da noite também, ela é ilimitada e também existe além de todos os horizontes de eventos. Mesmo Lúcifer, imponente que ele também pode assustar e ameaçar seres como o próprio Thoth e também Anubis, seres da mitologia egípcia. Nabu, por exemplo, uma entidade bastante poderosa, pode lutar contra o espectro Umbond, onde ele é apenas um sacerdote do próprio Thoth e também ele é impotente contra o próprio Anubis. Lúcifer Monstark, ele é onisciente, confirmado por muitas das vezes. Ele é onipresente. Ele também pode negar a imortalidade, como ele fez com a própria Silk Man. Lúcifer também tem poderes como a própria manipulação de conceitos, onde ele também pode criar seu próprio conceito de vida e morte. Ele também criou a sua própria criação. Ele também pode ir para o próprio vazio, que está fora da criação. Pelo Lúcifer ser muito poderoso, ele pode existir no vazio que está fora da existência e também sair do próprio plano da existência, como eu citei antes, Ele também pode encarnar a sua própria vontade, onde o espaço e o tempo é apenas a sua própria extensão. Lúcifer, ele pode não ser todo poderoso da DC, ele não é, ele não tá entre o segundo mais poderoso da DC, não tá. Ele pode não ser livre no sentido absoluto que ele deseja, Mas ele sempre será uma entidade poderosa e absoluta. Lúcifer, assim, ele recusa categoricamente o seu pai de uma vez por todas. Abre aspas. Esse rosto é meu, essa cicatriz é minha, você não pode tê-los, não com a minha permissão. Minha resposta é não. Fecha aspas. A série do Lúcifer da Vertigo termina com ele sendo vitorioso, onde Lúcifer ele se aventura no vazio sozinho e destemido. Abre aspas. No vazio ele voa destemido, não há nada na mera ausência que possa intimidá-lo, ou solidão, ou a falta de mapas ou gráficos, pois ele é o seu próprio caminho. Ele vê a própria luz, fecha aspas. Lúcifer, ele alcança assim um triunfo final em que seus predecessores pitônicos que nunca tiveram. E Lúcifer, como Sandman de Neil Gaiman, ele cria um grande mito brincando com deuses desbotados de panteões passados, enquanto ele estabelece seu próprio vasto mundo. Por mais grandioso que Lúcifer ele seja, No entanto, a série do Lúcifer, de Sandman, enfim, ele é verdadeiramente realista na medida em que ele explora demais os dilemas, Coração e também da própria alma do próprio Lúcifer. Ele é o problema do próprio livre-arbítrio em grande escala do próprio Lúcifer. Sandman, do Neil Gaiman, ele explica o Lúcifer, como o seguinte, abre aspas. O Lúcifer, ele é sobre uma grande luta cósmica, mas em um nível menor e é sobre a sua família e como dentro da sua família há uma espécie de dialética de liberdade e controle. Tudo se resume na relação entre Lúcifer e Deus. Deus, ele é seu pai e Lúcifer, ele é como se fosse qualquer filho. Ele quer ser ele mesmo e quer que seja o autor da sua própria vida. O problema é que quando seu pai é Deus, tudo é controlado por seu pai e a autonomia em que o Lúcifer busca é indescritível. É sobre essa luta, essa busca sem fim para ser você mesmo. Fecha aspas. Então, para resumir um pouco sobre essa questão do Lúcifer, Durante muitos anos, Lúcifer ele sofreu com o seu próprio universo Vertigo, DC mudando. DC sendo mudando o retcon, Mesmo acrescentando algo pro Lúcifer para que ele tenha um background não tão complexo quanto antigamente, lá nos anos 90, Quem vence? Olha, jovens, esse é um duelo extremamente difícil, um dos mais complicados, complexos, que eu já cheguei a fazer aqui, Primeiro que temos que ter noção que o Lúcifer, sim, ele venceria o Pennywise em seu avatar, o que todo mundo conhece, Agora, como eu disse antes, Pennywise, o Witch, as coisas são bem diferentes. Eu vou evitar de ficar enrolando para poder falar quem vence nessa parte, Porque eu quero ser o mais reto e direto possível. Como eu já expliquei tudo, ou praticamente tudo, dos dois personagens, eu acredito que sim, It, a coisa, venceria essa luta até com uma certa folga contra o Lúcifer. Agora, não dá pra eu simplesmente chegar aqui e falar pra vocês que o It vence e ponto. Não dá. Afinal, essa é uma análise foi montada, Essa análise aqui ela foi montada especificamente para explicar o conceito básico do It e do seu próprio universo e também do seu próprio autor, Stephen King, e também do próprio Lúcifer com seu universo e também o próprio motivo da sua própria criação. Enquanto Lúcifer, ele nem sequer pode lidar com seu próprio pai, na minha opinião, e também a gente vê nos quadrinhos da DC, The Presence está muito acima do Lúcifer. Enquanto no universo do Stephen King, Gun, a Torre Negra, que seria considerado o Deus todo-poderoso, o tudão, ele é superado pelo próprio It, a coisa, onde ele transcende a própria ficção, algo bem parecido com o próprio SCP-3812 e todas essas propostas de super seres que tem os SCPs do universo SCP em si, É óbvio que uma luta entre It contra o Lúcifer Monstark iria ser muito interessante. Afinal, uma luta mental seria absurdamente desproporcional para tudo o que estivesse em volta
volta deles. Assim como a própria Elena Belloc, a sobrinha do Lúcifer, ela é superior ao próprio Lúcifer também, onde ela literalmente já trouxe o Lúcifer de volta com apenas um único toque, trouxe os poderes do Lúcifer de volta. Assim como Lúcifer, Elena Belloc, The Presence e todos esses personagens são apenas personagens focados e criados por uma história imensamente poderosa e importante para o universo deles. Witch, a coisa, ele é algo que transcende a própria narrativa do próprio criador, história e tudo. Nem mesmo o seu criador ou escritor pode compreender ele. E ele não necessariamente tem aquela fraqueza que a gente vê nos filmes. O Lúcifer, nesses anos de HQ solo e participação de outras HQs, ele já se mostrou não ser imune a totalmente as coisas específicas. Por exemplo, a imunidade ao destino. Uma vez que o Lúcifer ele tentou provar que poderia destruir o livro do destino do infinito, apenas para ver que o Lúcifer entregava a sua mensagem mesmo das cinzas, Lúcifer ele só queria sair, ele não podia escapar do plano da presença do seu pai. Então ele queria morrer de uma forma que não pudesse ser trazido de volta tão facilmente. Ele vai pro próprio Destiny of the Endless, né, um dos Sandmans também, que é o Destino, e apaga o seu nome do próprio livro Destino. Depois de fazer isso, ele morre, e ele só volta porque a presença estava perdendo o poder, porque a humanidade não tinha mais tanta fé no Await, né, o A Presença, que é um dos muitos nomes dele, né, e em vez de fazer algum outro anjo ser o diabo, né, a presença traz de volta o Lúcifer e faz com que a maioria das coisas em seu universo esqueça o que eles fizeram. A presença ela perdeu tanto poder que não é só ele não podia mais se manifestar fisicamente, mas seus anjos ficam com tanta fome que começaram a se comer uns aos outros. A gente vê isso. Mesmo os livros que são dados pela DC, né, que ela fornece, inclusive quem tiver interessado na HQ, que eu vou deixar na descrição da Amazon, tá, o livro HQ DC Comics Enciclopédia da nova edição, eles mostram que a presença que criou o Lúcifer é quase, entre aspas, onipotente. Eu sei que não existe, mas é muito entre aspas, tá? Com tantos outros deuses, e que eles também só passou a existir quando o multiverso passou a existir, a presença como outros deuses só existe para poder manter o multiverso funcionando corretamente. Mas a presença está longe de ser perfeita. A frase perfeita sobre a presença é essa, dita pela própria enciclopédia da DC. Não sou eu que estou falando, é a própria enciclopédia da DC. Abre aspas. Uma vez que a realidade, o multiverso, recomeça, começa um vasto mar das forças crescentes, dentro do qual entidades quase onipotentes, entre aspas, né, como a presença, surgem para monitorar vários aspectos da criação. Fecha aspas. A questão é que Lúcifer se matou porque não conseguiu controlar o seu próprio destino, comprovando então quanto a presença desfaz o que ele fez e o traz de volta à existência. Para resumir, enquanto Lúcifer Stark não pode escapar do seu próprio destino, o Witch, como manipulador ou modulador ou deformador da realidade como ele é, ele poderia tentar reescrever o destino de todos os que existem abaixo da sua própria escala de existência. E isso necessariamente se restringe à própria manipulação da realidade, mas sim também como ele tem um alto fator manipulação mental, ele pode fazer isso também, alterar mentalmente o Lúcifer. Afinal, Lúcifer também ele é um grande manipulador mental também, mas algo que não chega a ser tanto comparado ao Witch. Tem até mesmo um exemplo aqui, se o Witch apagasse a presença e todos os outros anjos da existência, o Witch ele precisaria criar algo para poder substituir a presença. Isso ou o Witch precisaria reescrever todo o multiverso e as regras que regem ele. Lúcifer Stark, ele nem é o autor da sua própria existência em si. Ele nem pode reescrever o seu próprio destino ou a realidade sem nenhum tipo de outro poder superior ao fazer o que ele fez. Vale lembrar que também a DC recentemente deixou muito claro, e também é entender, né, é que o Lúcifer ele não é a grande besta do mal, vale lembrar, nunca foi. E mesmo que fosse, não seria suficiente para poder lidar com o Witch. Então, na minha opinião, sim, o Witch é a coisa venceria esse duelo mortal. You're supposed to say 3. Mas independentemente do que eu falei aqui, se o Witch vence aqui ou o Lúcifer vence, quem você acha que vence? Eu quero ler a sua opinião, eu quero saber a sua opinião. Quem você acha que poderia vencer, cara? Aproveite, se inscreve aqui no canal e também comente qual é o outro duelo mortal que você queira ver, que você quer ver aqui no canal. Tão bom quanto esse aqui. Comente aqui, vai ser muito bacana trazer aquele duelo mortal imperdível que você quer ver. Valeu, falou e até mais.